Fala meu povo, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você concurseiro e concurseira de todo o Brasil. Meu nome é Rony e sou professor de conhecimentos bancários aqui do Sucesso Jurídico e vou te dar uma força aí para, se Deus quiser, você ser o próximo aprovado ou aprovada neste concurso. Então, sem mais delongas, hoje iremos abordar justamente o Sistema Financeiro Nacional. Sistema Financeiro Nacional, com certeza você já ouviu essa expressão ou a abreviação SFN. Hoje você vai entender como é que funciona a estrutura, a composição, os conceitos iniciais sobre o Sistema Financeiro Nacional para que você arrebente aí em conhecimentos bancários. Perfeito? Então vamos lá. Primeiro, para poder entender o que é o Sistema Financeiro Nacional, temos que saber o que? O impacto do seu funcionamento sobre a economia. Mas antes de conceituar isso, é necessário você entender primeiro o que é um agente econômico. Vamos lá, até coloquei aqui abaixo para você no texto. Agente econômico é qualquer pessoa física, empresa ou governo que toma o quê? Decisões sobre quanto da sua renda irá consumir ou poupar. Como assim, Rony? Quanto da sua renda irá consumir ou poupar? Não entendi. Imagina só o seu caso. Você que está me assistindo aí. Não sei se atualmente você está trabalhando ou se, por exemplo, tem alguma renda, mas com certeza você pega uma quantia monetária. Pode ser pouco, mas você pega em dinheiro. Qual que é a primeira ação que você faz quando você pega um dinheiro? Você vai gastar ou você decide poupar para poder investir mais à frente? Isso é uma ação de um agente econômico. Então, agente econômico não cai nessa pegadinha. Porque em concurso público eles gostam de fazer pegadinha com tudo. Vai cair na sua prova. Agente econômico é somente empresa, é somente governo. Lembra, somente, isso em prova de concurso, 99% das vezes está errado. Então, nesse tipo de caso, agente econômico é qualquer pessoa, pode ser física, PJ, pode ser o governo, que vai tomar decisões sobre a sua renda. Tudo bem? Então, quando você conhece, vou sair aqui para você poder visualizar o próximo exemplo de forma muito melhor. Quando você conhece o que é um agente econômico, fica mais fácil de você entender, por exemplo, a questão acerca do agente superavitário e um agente deficitário. Primeiro ponto. Agente superavitário é o quê? É uma pessoa que ganha o quê? São pessoas que ganham mais do que gastam, consomem, logo geram o quê? Poupança. Imagina só o meu amigo Denilson. Denilson ele ganha 5 mil mensais. Denilson está com um salário legal, dá para brincar. 5 mil mensais, só que ele é um cara, aqui no Nordeste, a gente chama mão de vaca. Ele é um cara que, por exemplo, não é mão de vaca não, ele é um cara centrado, ele evita gastar tanto, e aí ele organiza a vida dele toda e só gasta mensalmente 3 mil reais. Então, observa só, Denilson, ele ganha 5 mil, só que ele se controla aqui, se controla acolá, e aí ele diz, não, eu não posso gastar, por exemplo, meu teto é 3 mil, porque no final do mês eu preciso ter 2 mil de sobra. Logo que o Denilson, ele gera uma poupança, ele tem o quê? Recurso em excesso. As pessoas que conseguem essa façanha são chamadas de quê? De poupadores ou agentes superavitários. Vamos aqui para o exemplo do agente deficitário. O agente deficitário, imagina só o mesmo exemplo, Denilson. Denilson, no caso, no primeiro exemplo, ele conseguia economizar 2 mil mensais. Logo, ele conseguia até mesmo emprestar para terceiros, investir, porque ele ganha 5 mil, ele gasta somente 3 mil, logo ele tem uma sobra de 2 mil todo mês. Ele é um agente superavitário, está sobrando dinheiro. Já o agente deficitário, o que acontece? São consideradas as pessoas que, por exemplo, gastam mais do que ganham. Isso mesmo, ela tem uma vida, ela consome muito, só que ela tem uma renda que é inferior aos gastos. Então ela precisa, por exemplo, tomar empréstimos, ver possibilidades de tomar recursos. Logo são classificados como agentes deficitários, são devedores, tomadores. Imagina só o Denilson nesse outro caso. Ele ganha somente 2 mil mensais. Só que aí, Denilson é um cara que ele não se controla. Quer ter 3 namoradas, quer ter 3 carros, e aí não dá certo. Eu digo, primeiro, te conserta.
que acontece? Vamos lá, ele ganha 2.000, só que aí ele gasta 4.000, todo fim de semana é farra, e aí o que acontece? Ele fica no vermelho. Logo ele precisa tomar algum recurso emprestado para poder fechar suas contas. Então, deficitário é aquele que tem um déficit no final do mês, é um agente que ele é um tomador de recurso, é classificado como um devedor, e o agente superavitário não, é aquele que consegue organizar sua vida financeira e tem uma sobra de recursos no fim do mês. Tudo bem? Então, dando continuidade aqui para que você consiga entender, é muito tranquilo, conhecimentos bancários é fácil, tenho certeza que você vai arrebentar. Vamos lá. É fácil imaginar que os agentes deficitários estão sempre o quê? Em busca de recursos para financiar os seus gastos, sejam eles o quê? Para consumo ou para investimento, e que os agentes superavitários estão dispostos a aplicar os seus recursos em troca de uma determinada remuneração. Imagina só. Imagina que esse exemplo, logo temos o quê? Um disposto a oferecer recursos em troca de um rendimento, agente superavitário, e o outro disposto a pagar o quê? Pelos recursos, que é o agente deficitário. A grande questão é como e onde essas pessoas se encontram. Vamos falar aqui um pouco de história. Vamos lá. Nos primórdios, é bem interessante a gente falar sobre isso, porque cai em prova, você não pode vacilar, porque no dia da tua prova vai cair isso aqui. Nos primórdios, imagina só, antigamente, os agentes não tinham outra opção a não ser encontrar diretamente. O indivíduo que precisava, no caso de recurso, tinha que ir atrás do sujeito que tinha dinheiro sobrando para emprestar. Imagina só, nos dias atuais a gente, por exemplo, vai direto a uma instituição financeira. Anteriormente não tinha instituição financeira. Então imagina só o exemplo, Danny Boy. Danny Boy, ele, por exemplo, está sobrando dinheiro. Todo mês ele tem aí 10, 15 mil reais. Só que aí, imagina que não tem banco. E aí você, por exemplo, conhece Danny Boy. Imagina só a Marina. Marina conhece o Denilson e aí ela vai precisar o quê? Contactar o Denilson para ver a possibilidade de ele emprestar uma quantia para ela. Agora imagina antigamente, por exemplo, o risco de você ser assaltado. O risco, por exemplo, a gente tem a questão, anteriormente o Estado, como ele era delimitado, tinha a lei do mais forte, como é que funcionava isso? A gente teve as fases lá no direito constitucional com os demais professores, vocês podem ver isso, até o surgimento, regulamentação da nossa Constituição e também sobre os preceitos da ordem econômica social. Então, para resolver esse tipo de problema surgiu o quê? Uma instituição que ela vai o quê? Captar os recursos dos poupadores, que são os agentes superavitários, para poder o quê? Repassar aos agentes deficitários. Imagina só, quem é essa instituição? Pensa comigo, vamos lá. Vale uma injeção na testa se acertar. Calma, não te emociona. O banco. Banco, isso mesmo, Rony. Meu Deus, que coisa difícil. Sim, calma. Banco. O banco, a função dele é justamente o quê? Ele tem o agente superavitário, ele tem o agente deficitário e o banco, até por uma questão de segurança, ele vai receber, ele vai captar recursos e esse recurso não fica parado lá. Não imagina, por exemplo, que você tem uma quantia de 10 mil reais. Você depositou num banco. O banco vai deixar os teus 10 mil reais lá guardadinho, não vai fazer nada. Não, o banco ele vai pegar esse teu dinheiro e ele vai, por exemplo, você é um agente superavitário, é um poupador. Ele pode muito bem pegar esse teu recurso e repassar para um deficitário, mas ele vai cobrar o quê? Uma taxa de intermediação. Então, anteriormente, como eu tinha necessidade de alguém para intermediar, até por uma questão de segurança, até realmente para que se pudesse ter um real controle disso tudo. Então, foi essa a necessidade do surgimento do banco, tudo bem? Então, com o surgimento do banco, a vida ficou mais fácil, ficou mais tranquila. Agora os agentes o quê? Superavitários e deficitários não precisavam correr atrás de quem? Um atrás do outro. Eles bastavam ir o quê? Ao banco. Fica muito mais simples, muito mais fácil. Então observa só, desde a sua origem, a função clássica do banco é exercer a intermediação financeira. Imagina só, mas o que você pode estar pensando é o seguinte, como o banco ganha dinheiro com a intermediação? Vamos lá. Conceito importante, anota porque isso é cobrado em prova, tudo bem? Vou até ficar aqui um pouquinho mais abaixo para você conseguir visualizar o conteúdo de forma muito mais tranquila. Vamos lá.
o banco em si, como é que ele consegue ganhar nessa intermediação? Olha, se cair isso na tua prova, anota porque é bem importante. Desde a origem, o banco ele ganha dinheiro com a diferença entre o quê? Taxas de captação e aplicação desse recurso. Isso é chamado spread bancário. Anota, spread bancário. Imagina que eu tenho, por exemplo, fulano é um poupador, ele tem, por exemplo, dinheiro, ele consegue ser um agente superavitário, ele vai numa agência bancária e lá ele coloca o seu dinheiro. O que é que o banco faz? Opa, fulano depositou, exemplo, 10 mil reais. Esses mesmos 10 mil reais ficam aplicados lá e o banco, por exemplo, faz o quê? Ele pede, ele assina um contrato, coloca esse dinheiro para correr por um determinado prazo. Exemplo, a poupança aí que rende muito durante o ano. O que ele faz? Empresta para fulano. Fulano pegou esse dinheiro emprestado, mas o banco vai cobrar o quê? Uma taxa de juros. Então, justamente essa intermediação, o banco ele ganha dinheiro com a diferença entre as taxas de captação e aplicação de recursos. Só que esse termo é chamado spread bancário. Isso é muito importante. Não vai errar isso no dia da tua prova, beleza? Então, avançando, para que você consiga entender esse exemplo, é bem tranquilo, bem tranquilo. Vamos lá. Para ficar mais claro, entenda a seguinte questão. Os incentivos do banco, que hoje é o spread bancário, a gente vai trazer para uma análise para agora. Vamos lá. Imagine o Felipe. Felipe depositou R$100 do banco X. Na sua conta corrente, quando o banco lhe paga por isso? A resposta é nada. O Felipe ele pegou os R$100 dele e colocou lá no banco. Para ele colocar esse dinheiro no banco de forma imediata, no ato, ele não paga, por exemplo, o banco ele não tem nenhuma cobrança. O banco, por exemplo, paga alguma coisa para você depositar o seu dinheiro lá? Não, ele vai te pagar com o decorrer do tempo, não de forma imediata, presta atenção. Vamos lá, o Felipe depositou R$100 do banco X na sua conta corrente. Quanto o banco lhe paga por isso? A resposta é zero. Logo, o custo de captação do banco é zero. Agora imagine que a sua vizinha, é isso mesmo, aquela maroca que você, quando sai na porta, ela fica logo inventando mil histórias, quer pegar um empréstimo. Quanto que ela vai pagar de juros? Bom, a resposta é... Pergunta depende muito de uma série de fatores. Vai depender do perfil do cliente, vai depender da modalidade. Exemplo, para simplificar, imagina que ela decide utilizar os R$100 o limite do cheque especial. Logo, atualmente ela deve pagar, no exemplo, em torno de 10% mensal. Então, varia muito. Cada um pode ter uma taxa diferenciada de acordo com o quê? De acordo com o seu perfil. Uns pagam uma taxa menor, uns pagam uma taxa maior e assim a gente vai o quê? Dando continuidade. Então, como o banco não paga nada para captar e emprestou cobrando 10% ao mês, essa taxa de 10% é considerado o spread bancário. Mas o banco não ganha nada com... Como o banco não pagou nada para captar e emprestou cobrando 10% ao mês, o spread bancário é de 10%. Então, entenda isso de forma muito tranquila. Tudo bem? Vamos lá. Mas o banco não ganha isso de graça. Tem seus custos de operação, também assume o risco. Imagina só que a sua vizinha pega o dinheiro prestado no banco e suma. Isso mesmo, ela deu o quê? Um calote. Lembra que o dinheiro que está aplicado lá é o seu. E sua vizinha, através do banco, foi lá e pegou emprestado. Quem é que vai, por exemplo, imagina que no dia seguinte você precisa desse dinheiro. O banco, ele assume o risco e ele vai o quê? Te repassar o valor, tá bom? Porque o banco, ele assume o risco da operação. Logo, o mercado financeiro, para você poder entender, ele é dividido em 4 partes. Eu tenho o mercado de crédito, o mercado monetário, o mercado de câmbio e o mercado de capitais. Anota, tá bom? Dá um pause aí, anota, fica à vontade que isso vai te ajudar muito, beleza? Então, o banco ele é o representante clássico do mercado de crédito. No mercado de crédito, as instituições financeiras, imagina só o Banco do Brasil, imagina o Banco Bradesco, entre outros, captam recursos dos poupadores e os emprestam aos tomadores, assumindo o quê? O risco da operação, o risco do crédito. Tudo bem? Então, avançando aqui sem mais delongas, vamos aqui que conhecimentos bancários é bem legal. Não tem muita coisa complicada nessa primeira aula. Vamos lá.
Com o banco e a importância do seu bom funcionamento para a economia, nasceu a necessidade de quê? De criar regras para o seu funcionamento, normas. Imagina só, a gente tem hoje no Brasil diversos bancos, inúmeros, então é necessário o quê? Ter regras, ter um conjunto de normas. Então, por isso surgiu a necessidade de quê? De uma fiscalização, um acompanhamento, a fiscalização e uma supervisão. Então aqui a gente já começa a visualizar o quê? O Sistema Financeiro Nacional. O conjunto dessas instituições públicas e privadas com funções de normatização, supervisão e operação que permitem o quê? Que o dinheiro flua dos poupadores, dos agentes superavitários, para os tomadores de recursos, ou no caso, agentes deficitários, damos o nome de Sistema Financeiro Nacional. Fica atento na pegadinha, porque na hora da tua prova vai ter a seguinte situação. O conjunto das instituições públicas, calma, tá errado, porque é o conjunto dessas instituições públicas e privadas com funções de normatização e supervisão. Então, é isso que tem hoje no Sistema Financeiro Nacional. Para você entender o conceito inicial, é um conjunto de instituições públicas e privadas com funções de normatização, supervisão e operação que permitem que o dinheiro flua, no caso de um agente poupador, um agente que tem dinheiro sobrando, para um tomador de recursos, que é aquele agente deficitário que está precisando do valor. Tudo bem? Então, avançando, sem mais delongas, de forma muito tranquila. Vamos lá, dando continuidade. Lembre-se que o principal objetivo do Sistema Financeiro Nacional é transferir ou canalizar recursos dos agentes econômicos superavitários, poupadores, para os deficitários, tomadores de recursos. Para tal transferência, essa canalização ou transferências dos recursos ocorrer adequadamente a uma série de instituições. Os bancos, por exemplo, é um exemplo bem mais simples, eles utilizam instrumentos. Talvez nunca você tenha percebido que o banco tenha te oferecido uma linha de crédito, um CDB, uma ação, uma debênture. Isso mesmo, o banco ele utiliza de artifício. Ele tem estratégias para fazer você colocar o seu dinheiro lá para poder ele investir, render esse teu dinheiro com uma taxa e aí você receber com uma taxa menor. Logo, o Sistema Financeiro Nacional pode ser entendido como um conjunto de instituições financeiras e instrumentos financeiros que visam, em última análise, a transferir recursos dos agentes econômicos, pessoas, empresas e governos superavitários para deficitários. No caso, o banco pega o dinheiro do agente superavitário, aquele que tem o dinheiro sobrando, para repassar com o spread, que é uma taxa de intermediação, para o agente deficitário, que é aquele que é um tomador de recursos. Tudo bem? Então, vamos lá, avançando, dando continuidade. Rony, qual é o preceito normativo? Onde que fala isso na Constituição? Eu estou curioso, eu preciso saber. Não te emociona. Vamos lá. Segundo o artigo 192 da nossa CF, cabe ao Sistema Financeiro Nacional promover o quê? O desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade. O Sistema Financeiro Nacional, ele é estruturado de forma o quê? A promover o desenvolvimento equilibrado dentro do Brasil e a servir o quê? Aos interesses da coletividade em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, serão regulados, no caso, por lei complementar. Anota essa parte porque é muito importante. Na tua prova vai ter lei ordinária, lei delegada, é lei complementar, que disporão o quê? Inclusive sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram. Outro ponto bem importante, Rony, é possível ter um capital estrangeiro aplicado no Brasil? Claro que sim. Opa, qual é a lei que vai regulamentar isso? É a lei complementar. Está tudo lá no artigo 192 da nossa Constituição. Tudo bem? Então, avançando, a fiscalização das instituições e a diversificação dos riscos também são funções resultantes de sua função original. Como veremos, a fiscalização é condição necessária para o funcionamento eficiente do Sistema Financeiro Nacional. Imagina só se não tivéssemos uma fiscalização. O banco ele poderia, a gente já considera algumas taxas abusivas, exemplo, cartão de crédito, muita gente reclama, só que se você não tiver uma fiscalização, exemplo, o banco em si, através de algumas ações, ele pode onerar, no caso, o tomador de recursos, ou ele pode praticar
a questão de ações abusivas, então é necessário ter um sistema financeiro que regulamente tudo isso. Eu tenho, por exemplo, a taxa Selic, eu vou ter várias ações que são normatizadoras justamente dessas ações para poupadores e tomadores de recursos e que vão regulamentar justamente as instituições financeiras. Ainda, por exemplo, os bancos, ao executarem a intermediação de forma profissionalizada, sujeitos ao quê? A uma regulamentação e orientados para o lucro, têm incentivos para criar mecanismos de análise de crédito que permitem o quê? Uma alocação mais eficiente dos recursos dos poupadores e uma maior diversificação dos riscos. Rony, não entendi, me explica. Vamos lá. Os bancos, para poder executar uma intermediação de forma profissional, eles são sujeitos a uma regulamentação, têm a orientação para poder obter lucro. Qualquer empresa que você coloque hoje, a função dela é obter lucro e, no caso, eles vão criar mecanismos de análise de crédito que permitem o quê? Uma alocação eficiente. Imagina só, você foi ao banco, lá eles fizeram uma análise, imagina que você é servidor público. Ah, eu fui ao banco, mas não consegui um crédito. Talvez você não tenha uma margem no momento para poder pegar um empréstimo. Talvez você possa estar negativado. Tem banco que empresta para negativado. Tem uma série de critérios que as instituições financeiras elas podem o quê? Elas podem anotar, verificar justamente aí para poder te repassar o crédito ou não, justamente visando evitar um calote. Quanto maior for o risco da análise pessoal ou da análise da empresa, maior é a taxa, o spread que você vai pagar. Tudo bem? Lembra, o spread é a taxa de intermediação. Spread não é a mesma coisa de taxa de juros, são coisas diferentes. O spread é uma taxa de intermediação que pode inserir, inclusive, outras taxas além da taxa de juros, tudo bem? Então, avançando de forma muito tranquila. Então, dando continuidade, na próxima aula, iremos o quê? Abordar as funções do Sistema Financeiro Nacional. Então, essa primeira aula é uma aula mais introdutória para você entender o que é o agente econômico, o agente, por exemplo, superavitário, que é a pessoa que tem recurso, que é o poupador, aquela pessoa que, exemplo, ela ganha um valor de 10 mil, mas ela só gasta mensalmente 5 mil. Logo, ela tem o quê? 5 mil sobrando todo mês. Agente superavitário, agente que tem o quê? Dinheiro. E tem o agente deficitário, que é aquela pessoa que ganha um valor, mas infelizmente o consumo dela é acima deste valor. Logo, para poder finalizar o mês, ela vai ter que tomar recurso emprestado. Então, falamos sobre a história do banco, falamos inclusive sobre o spread bancário, que é a taxa de intermediação, que é diferente de taxa de juros, tudo bem? E na próxima aula, irei abordar com vocês aí outros assuntos, funções, sistema financeiro nacional e dar continuidade, tudo bem? Então, toma uma água, toma um café e volta que eu estou te aguardando para ir juntos rumo à sua aprovação, tá bom? Abraço!